meus nobres alunos. Vamos resolver uma questão aqui da capítulo 18, da parte hidrodinâmica, na apostila 4 de vocês, que está na página 274. A questão 7, que diz assim: quando a água sai da rua e entra em uma casa, ela passa por uma tubulação desnivelada, conforme é mostrado na figura. Determine a diferença de pressão entre os pontos 1 e 2, sabendo que a área 2 é 4 vezes o valor da área 1 e que a velocidade lá em cima, velocidade no ponto 1, é 1 metro por segundo. Pessoal, ele está falando de diferença de pressão. Ele quer saber o ΔP, tá bom? Entre os pontos 1 e 2. Da onde vai sair a ideia para a gente fazer essa questão? Para a gente recorrer a essa... a gente poder fazer essa questão, a gente vai precisar recorrer a dois princípios aqui da hidrodinâmica, tá? Um é a equação da continuidade, em que ela diz que a vazão num ponto do sistema é igual a vazão no outro ponto do sistema. Então, a equação da continuidade a gente pode escrever por... Então, essa é a ideia do princípio da continuidade, e essa é a equação da continuidade, tá bom? Ela diz que se a vazão num ponto é igual a vazão em outro ponto da tubulação, vazão é o produto da área vezes a área da seção vezes a velocidade do tubo, vezes a velocidade com que o fluido passa naquela região do tubo, tá bom? Então, área e velocidade são grandezas inversamente proporcionais aqui, por estarem se multiplicando, tudo bem? Quanto maior a área, menor a velocidade, tá? E quanto menor a área, maior a velocidade, tá joia? Bom, o outro conceito que a gente vai precisar é o princípio de Bernoulli, que tem como equação a seguinte forma escrita a seguir, que é vista essa equação através dessa escrita, né? Essa equação é escrita dessa forma, que relaciona as grandezas pressão, densidade, gravidade, altura e velocidade em pontos distintos da tubulação. O que ele está querendo justamente é essa diferença de pressão, ou seja, P1 menos P2 ou P2 menos P1, tá bom? Como é que a gente vai resolver isso? Vamos ver os dados que a questão informa para a gente. Se você tem dúvidas sobre esse princípio, tanto a equação de Bernoulli quanto a equação da continuidade aqui, eu vou deixar no link na descrição o link para você entender um pouquinho sobre que tem essa explicação numa outra aula, que eu falo em cada um desses pontos, tá? É uma questão breve, onde eu explico essa teoria, tá bem? Para a gente não ter que voltar aqui, mas eu vou deixar o link na descrição. Então, vamos ver os dados, tá? Ele falou que o fluido que está atravessando a tubulação é de água, correto? Então, a densidade da água, eu acho que a gente já tem que ter uma ideia do valor dela. A densidade da água é 1000 kg por metro cúbico, certo? 1000 kg por metro cúbico. Então, a densidade da água já vai ser esses valores que a gente vai ter para calcular, para ajudar no cálculo. Outra informação que ele dá é que V1, que é a velocidade da água aqui em cima, ela vale 1 metro por segundo. Então, eu tenho como calcular o V2. Como é que eu vou calcular o V2? Através da equação da continuidade, tá bom? A equação da continuidade aqui. Então, eu tenho uma relação entre A1 e A2, que ele informa pra gente que a área 2 é 4 vezes a área 1,
Eu tenho que a velocidade 1 vale 1 metro por segundo, então vou conseguir encontrar V2. Então, se eu for jogar na equação de baixo, de Bernoulli, eu já foi informado para mim o valor de V1, e eu, através da equação da continuidade, vou encontrar V2, ok? A altura 1 e a altura 2, eu posso dizer que a altura 1 vale, por exemplo, nessa referência aqui, 0, e a altura 2 vale 0, e a altura 1 vale 0,7 metros, né? Então, eu já conseguiria trabalhar com esses dois termos aqui também. E aí, passando P2 para o lado esquerdo ou P1 para o lado direito, eu tenho a diferença entre eles, que é justamente a diferença de pressão, que é o que a questão pede. Então, vamos trabalhar com esses dados que nós temos. Vamos lá. Eu acho que é pela equação da... Vamos colocar os dados que nós temos aqui. V1 igual a 1 metro por segundo. Ok? Como é que eu vou encontrar V2? Através da equação da continuidade. Então, olha, área 1, V1 igual a área 2 vezes V2. Sendo que no lugar da área 2 eu vou colocar 4 vezes a área 1. Então, a área 1 vezes V1, que vale 1 metro por segundo, igual 4 vezes a área 1 vezes V2. Eu posso simplificar esses dois termos, e V2 vai ser 1/4, ou 0,25 metros por segundo. Vê se tem V2. Vê se isso aqui tem lógica para você. Como área e velocidade são grandezas inversas, a área 2 que é maior, vai ter uma velocidade menor. Velocidade em 1 é 1 metro por segundo, porque como ele tem a menor área, vai ter maior velocidade. A área 2, que é maior, vai ter menor velocidade. Bom, posse disso, vamos trabalhar então com a equação de Bernoulli com todos os dados que nós temos. Vamos colocar o seguinte, olha, vamos fazer direto então. Vamos pegar então o P1, jogar para o lado direito da equação. Ok? E vamos trabalhar com os demais valores do lado esquerdo da equação. Tá? Só lembrando então, vamos lá, vamos fazer o seguinte. dgH1, quanto é que dá dgH1? A densidade da água é 1000, a gravidade 10 e o H1 0,7. Mais D vezes a velocidade em 1, que é 1 metro por segundo, ao quadrado sobre 2, igual P2 menos P1. O H2 está aqui embaixo. Olha. Quanto é que vale o H2? O H2 vale 0, né? O H1 aqui em cima vale 0,7 metros. Então, esse termo aqui, olha, por H2 ser 0, ele não entra. Então, o último termo é 1000 vezes a velocidade 2, que é 0,25. Nós calculamos ao quadrado sobre 2. Mexendo nessas contas, a gente vai ter então, olha, esse fator aqui dá 7.000, o segundo fator dá 500, este fator aqui, ele dá 31,25, que passando para o lado esquerdo da equação, vai ficar com som negativo. Isso dá o quê? A diferença de pressões. Então, esta conta dá 7.500 menos 31,25, que dá 7.468,75. Bom, tá tudo no sistema internacional. Unidade para pressão no sistema internacional é o Newton por metro quadrado, porque a pressão sai da relação de força sobre área.
E Newton por metro quadrado também é conhecido como Pascal. Então a gente está querendo, com esse resultado, demonstrar o seguinte: a pressão no ponto 2 é maior do que a pressão no ponto 1. Tá bom?